vai ser. Ok, deixa eu ver aqui. Do último capítulo, então, do livro, eu comecei a explicar para vocês o que eram, então, os índices. Deixa eu voltar aqui no Professor, a detalhe. Kellen perguntou que dia que sai as notas da primeira prova. Ah, é verdade, eu não passei para você. É porque eu não deixei eu não pedi o e-mail para vocês naquela prova, por isso que eu não consegui enviar para vocês. Amanhã eu passo a nota, na hora da aula. Bom, pessoal, então, na última aula eu falei sobre os índices, né, de preço, como que fazia o cálculo, que era básico ali, um cálculo com regrinha de 3, para encontrar o relativo de preços. Relativo de preços, relativo de quantidade e relativo de valor é uma regra de 3. Só relembrando vocês aqui, vocês vão fazer exercícios ali bem simplesinhos, no qual ele aparece lá, ó. Lembrando que quando aparece com esse O aqui, ó, do ladinho aqui, significa que é a origem, tá? É o ponto inicial, o ponto que você determina como 100%. Então, a origem, que é o que tem esse Ozinho ali do lado, ele é 100%, sempre. Então, o O é 100. Então, PO ali, 100. E esse PT aqui é o atual. Então, é o preço de origem e o preço atual. O preço de origem é 100%, o preço atual é o que eu vou encontrar o relativo de preços. Então, esse daqui que aparece o P com o zerinho do lado e o T, esse daqui é o relativo de preço. Está aqui na frente, ó. Relativo de preço. Por que relativo? Esse é o valor em percentual que eu vou estar comparando, analisando. Por isso que ele também é um percentual. Então, na regra de 3, eu sempre vou ter lá, né? Preço embaixo de preço, percentual embaixo de percentual. Mesma coisa para quantidade. Quantidade é a mesma coisa, só muda a letra. E para valores também. Para um valor ali, só muda a letra. Mas a regra é a mesma. Então, aqui tinha um exercício que eu expliquei até na última aula, como fazer ele. Agora, elos, né? O que são esse elo aqui? Elos de relativos. Os elos de relativos é quando nós temos... É como se fosse uma tabela, né? Então, eu tenho uma sequência de valores. E aí eu crio um elo entre eles. Uma comparação de um ano para o outro, como está aqui, ó. Então ele fala assim, ó, se um bem apresentou no período de 1991 a 1994, respectivamente, os preços, né? 240, 300, 360 e 540, então os elos relativos são você comparar o relativo de 92 em comparação com 91, depois 93 comparado com 92 e 94 comparado com 93. É isso que está escrito aqui, ó. Você está comparando o ano de 92, o valor ali, né, o preço de 92 com o de 91, o de 92 com o de 93 e o de 94 com o de 93. Então você cria um elo de comparação, um ano após o outro. Então o que é comparar o ano de 92 em relação a 91? Então 92 é o atual, 91 é o base. Então é o atual dividido pela base vezes 100. O atual é 300, a base é 240, ó, 300 por 240 vezes 100. Aí eu obtenho o valor lá de 125. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que aumentou 25%. Aumentou 25%, porque é 125% aqui o resultado. Então, com esse cálculo, nós determinamos que ele aumentou de 92 ali, 92 comparado com 91, teve um aumento de 25%. Já no segundo item aqui, quando compara 93 com 92, então o 92 passa a ser a base e o 93 passa a ser o atual. Então, o atual dividido pela base, então é o 360 dividido pelo 300 vezes 100. Então, aumentou, aí foi para 120%. Então, quer dizer que de 92 para 93 aumentou 20%. E depois, por fim, comparando 93 com 94, na verdade 94 comparado com 93, teve um aumento ali de 50%, né? O resultado deu 150, então quer dizer que ele aumentou 50% no valor, que saltou de 360 para 540. Então, o que são os elos relativos? Os elos relativos é quando nós temos uma sequência que estamos comparando ali
um valor após o outro, né? Uma sequência de comparações. Aqui no caso foi um ano após o outro. Então aqui ó, a tabela. Ó. Aí criou-se uma tabela. O ano de 1991 ficou como base. Ele é o ano base. Se ele é o base, então ele é o 100% ali para surgir o 1992, tá? Então ele aqui seria o 100%. Isso na primeira comparação. Quando foi criar a segunda comparação, aí ele aumentou ali de 125, ele aumentou para 120. Mas esse 20 aqui quer dizer que ele aumentou 20% em relação ao ano de 92. Então aqui, ó, ele teve um aumento de 25%. Aí de 92 para 93 ele teve um aumento de 20%. E depois de 93 para 94 ele teve um aumento de 50%. Então ele não teve um aumento de 50% em relação a 1991. Ele teve aqui aumento de 50% em relação ao ano anterior, que era 93. Então isso são os elos relativos, né? Então ele diz aqui, ó, fazemos uso dos elos relativos quando queremos acompanhar os crescimentos positivos ou negativos ali, anuais ou mensais ou diários, né? Então se você Olha, estabelece ali períodos, e aí, boa noite. na hora que eu ia fechar aqui, você deixou eu entrar. Ah, muito bem, né? Só tirar uma dúvida aí, senhor. É Boa revisão noite. ou matéria? Boa noite. Não, é matéria, é matéria, é matéria. Eu estou terminando de explicar o capítulo. Ah, sim. Eu falei aqui sobre os elos relativos, né? Porque eu expliquei sobre os índices de preço, índices de valores e de quantidade. Agora, os elos, no caso, elo de relativos, é quando você compara numa sequência. Você está comparando lá, aqui, ó, o ano de 91, 92, 93 e 94. Então, esses valores aqui, 240, 300, 360 e 540, são os valores ali, são os preços, né, que um determinado bem apresentou no período de 91 até 94. E aí ele fala o que são os elos relativos para o preço. Então, você está determinando o percentual de aumento que teve a cada ano que passou. Então, ó, você tem aqui a comparação do ano de 92 com 91, depois você compara o ano de 93 com o ano de 92 e, por fim, compara o ano de 94 com o ano de 93. Então, tem um elo de comparação ano após ano, utilizando aquela forma que eu expliquei na última aula. Bom, aí aqui ele mostra a tabelinha, né, do resultado. Então, 92 comparado com 91, ele aumentou 25%, né? Tá 125 ali, mas ele aumentou 25%. De 93 comparado com 92, ele aumentou 120% ali, mas no caso, na verdade deu 120%, mas ele aumentou apenas 20%. E de 94 comparado com 93, ele aumentou 50%. Eu sempre desconto 100 para saber o valor que aumentou ali. Então ele fala, né, que nós Professor, usamos... Oi. você está gravando a aula? Sim, tá gravando. Beleza. Aí aqui, ó, nós fazemos uso, né, dos elos ali relativos quando queremos o quê? Quando queremos acompanhar os crescimentos, né, positivos ou negativos de um período, né? Pode ser um período ali de anos, né, ano após ano, ou mês após mês, ou dia após dia, ou semana após semana. Então você consegue fazer uma comparação de um período, de uma sequência ali de períodos. Bom, isso então, percebam bem, elos relativos é quando eu comparo, eu vou formando os elos mesmo, um ano após o ano. Eu comparo só com o ano anterior, no caso ali do exemplo. Então, eu comparei ano após ano. Agora, qual é a diferença do elo aqui? Elos relativos, que foi esse daqui, ó, ano após ano de comparação, e o relativo em cadeia. Os relativos em cadeia, você estabelece um ano como base, né, um valor ali, uma data, pode ser um mês, pode ser um dia. Nesse caso aqui do exemplo são anos. Então você estabelece um ano como base, então aquele ano seu é o seu 100%. E aí você compara todos os outros com este mesmo ano. Então ele usa aqui, ó, o mesmo exemplo lá do item anterior, é o mesmo exemplo, só que agora um comparativo em cadeia. Então, o ano base é o mesmo para todos, ó, o ano base é o mesmo
91, 91, 91. Então, está comparando quem? Está comparando 92 com 91, comparando 93 com 91, comparando o ano de 94 com 91. E aí vai pegar os valores, né? O valor do ano de 92 comparado com 91, 93 comparado com 91, no ano de 94, o valor lá, né, de 540 comparado com o valor de 1991. E aí obtém-se os outros valores. Agora sim, ó, no relativo de cadeias, aqui em cadeias, você tem aqui que o seu 1991 é o 100% para todos os outros valores. Então, ele é o base. A base é sempre 100%. Então, você olha para 1992, ele aumentou 25% em relação a quem? Em relação a 1991. Aí você olha lá para 1993, ele aumentou 50%. Ele aumentou 50% em relação a quem? Em relação a 1991. Aí você olha lá para 1994 e ele aumentou 125%. 125% em relação a quem? Em relação ao ano base, que é 1991. Então, qual que é a diferença do elo relativo, elos relativos, e dos relativos em cadeia? Os elos relativos é uma sequência de comparação. Só para ficar bem, para frisar bem qual que é a diferença, ó. 92 comparado com 91, depois o 93 comparado com 92, o 94 comparado com 93. É uma sequência de comparação ano após ano aqui nesse exemplo. E já o relativo em cadeia, você estabelece um ano como base e compara os outros com esse ano. Deixa eu ver aqui se tem um exercício. Bom, aqui ele dá um exemplo, né, o gráfico, né, da evolução aqui desse relativo ali em cadeia. Ele estabelece 100%, depois fica mais fácil para a pessoa visualizar, né? Falar, ó, os outros anos, né, o crescimento aqui, o valor desse bem em relação ao ano base lá, qual foi o crescimento dele ano após ano? Então ele cresceu tantos por cento, depois mais tantos por cento, e por fim ele aumentou lá 125%. Aí ele pode ser mostrado um gráfico. Bom, o exercício aqui, ó, é simples ali. Ele fala assim, ó, calcule os relativos para o bem autoveículos ali, tomando 91 como 100. Quando ele fala tomando 91 como 100, ele está dizendo assim, tomando 91 como base. Então, observe que tem uma tabela aqui, ó, nessa tabela. Diga. Não, desculpa, falei aqui. Ah, tá. Botar aqui, nessa tabela aqui, ó, ele diz lá, os bens são autoveículos, cimento, em milhões de toneladas, autoveículos em 1000 unidades ali, o aço, né, em milhões de toneladas, e o petróleo bruto em milhões de metros cúbicos ali. Aí ele coloca lá o valor, né, em anos ali, no ano de 1991, o valor, depois 92, 93 e 94, e coloca-se o valor ali desses bens ali com o passar do tempo. Tá, daí o item A ele pediu em relação a quem? Em relação aos autoveículos, estabelecendo 91 como base. Então aqui é o 100%, 1991 é o 100%. Então você vai pegar lá o preço, então é o preço de 1992 comparado com 91. Então é o preço de 91, 92. Então 92 comparado com 91. Vai ser o preço de 92 dividido pelo preço de 91 vezes 100. É esta formulazinha. Então você pega lá 92, que é 1165,2, divide isso por 1128. E 1,032. Então, 1,032, né? Vezes 100. Dá 103,29. Então, aumentou 3,29%. Então, esse é o valor que você vai ter aqui. Aí, depois você vai comparar 93, como ele fala que é para calcular os relativos, tá? Calcule os relativos para o bem ali. Então, eu vou comparar, e como ele está pedindo, ó, 91 é o 100%, 91 é a base. Então, você compara 92 com 91, depois 93 com 91 e 94 com 91. Então, todos os outros vão ser comparados com 91. Então, nesse cálculo que eu fiz aqui,
o valor que você vai mudar só é o valor aqui de cima, só o valor de 1.165,2. Você usou ele, depois você troca ele por 780,9 e depois por 859,3. E aí você tem os valores. É bem simplesinho aqui o cálculo. Aí no item B, forme a tabela dos elos relativos para o cimento. Aí aqui, ó, elos relativos. O que são elos relativos? Elo relativo é você comparar na sequência, ano após ano. Então, para o cimento aqui, no item B, você vai comparar aqui 92 com 91, depois vai comparar 93 com 92 e vai comparar, por fim, 94 com 93. Então, você faz um elo relativo, do mesmo jeito que está no exemplo. Eu vou deixar para vocês fazerem isso aqui depois. Então, é um exercício aí para ser feito por vocês. Para eu poder explicar aqui os outros valores. Tá, então aí ele apresenta aqui agora índices agregativos. O que são os índices agregativos aqui, né? Então ele fala assim, ó, os índices que estudamos até agora servem apenas para caracterizar marcha ou preço, né? Então o que nós vimos ali de índices relativos ou relativo de preços, elo de relativos e relativos de preços, esses valores só servem para você fazer comparações com o que está acontecendo com um determinado produto ao longo do tempo. Então, aqueles índices é só para você fazer esse tipo de comparação. Aí ele teve um crescimento, um decrescimento, aumentou, diminuiu, depois de novo. Então, você consegue estabelecer uma relação comparado com a determinada base. Daí ele diz ainda, né? No entanto, a variação de preços exige um índice, né, que sintetize ali a variação dos preços de um conjunto de bens agregados. Então, para atingir esse objetivo, lançamos mão de um novo tipo de índice, que é o índice agregativo. Então, ele apresenta aqui, ó, índice agregativo simples. O que seria esse índice agregativo simples? A ideia principal dele aqui é mostrar uma relação ali de mais de um bem. Porque aqueles outros lá, você estabelece o crescimento ou decrescimento de um único bem. Para cada bem ali, você tem que fazer uma tabela, os valores do cálculo. E aqui não, ele fala assim, ó, um modo de determinar o índice agregativo simples é calcular a média aritmética dos relativos, obtendo então um índice médio de relativos. Então você quer saber ali o que está acontecendo com três tipos de bens ali. Então ele fala ali, ó, o primeiro bem ali que é o A. Esse A, ele não diz o que é, mas ele diz que é dado aqui, a unidade dele é metros, né? O bem aqui B, o índice dele aqui, a unidade dele é quilogramas e o C é litros, a unidade dele. Então ele tem três bens ali que sofreram uma variação de preço. Então ele apresenta lá, em 1994 é a base, é 100, 100 e 100, por isso que é a base aqui, é o 100%. E em 1995 houve um aumento aqui, ó, de 100 foi para 150, de 100 foi para 125 e de 100 foi para 160. Então o que é feito aqui? Quando ele quer fazer um comparativo aqui médio, né, um índice médio desses relativos, então ele tem lá que a base, eu somo as bases, né, 100, 100 e 100%, que dá 300%, e o quanto aumentou ali também eu faço essa soma. Então, eu obtive lá um valor de 435. E aí sim é feita essa comparação. De que forma que é feita essa comparação? Simples. Só feita a média desse valor. Porque aqui já é o relativo de preços já. Ó. O relativo de preço de 95 em relação a 94. Então ele já tem um relativo aqui para o bem A foi 150, para o bem B 125, para o bem C 160. Então ele aumentou 50, 25 e 60% para cada um desses bens ali. Então ele faz a soma. Quantos bens são? 3. Divide por 3 e você tem um índice que faz uma média do aumento ali desses 3 bens. Aumentou quanto? Aumentou 45%. Então a média, o índice, né, que faz a média comparativa ali desses 3 bens, está dizendo que os 3 bens, quando comparado ali em 95, quando comparado com o ano de 1994, eles tiveram um aumento de 45%. É só isso. Então você encontra os índices relativos ali para cada um dos bens
soma e divide pela quantidade de bens que tem. Isso é um agregativo simples. Para o simples, eu faço uma média aritmética simples. Já, se você tem um determinado bem que ele tem um peso maior que o outro, então nós temos que fazer algo ponderado. O que é algo ponderado? Algo ponderado é porque um valor, um bem, um determinado bem, ele vai interferir, ele tem um peso maior que o outro nesse índice relativo ali de preço. E aí nós temos que utilizar essa formulazinha aqui de Leipers. Eu não lembro agora a pronúncia certa do nome do cara aqui, né? De Leipers. Não vou saber o certo agora a pronúncia não. Depois eu olho lá. Mas ele diz para fazer esse cálculo aqui, ó. Bem simples, né? De forma simplificada, não vou exigir nada mais, ó. Tá aqui, ó. Ele está falando que pela formulazinha dele ali, se eu comparo ali esses pesos, né, quando eles são ponderados, então eu tenho que fazer a soma de todos os preços atuais vezes o preço base, vezes, no caso ali, a quantidade, né? Perdão, base, depois dividido pelo preço base e a quantidade base. Vou mostrar aqui no exercício resolvido. Olha lá como que ele está dizendo para ser feito, né? Ó. Então, calcule nesse exercício aqui, ele já dá ali, né, o P e o Q ali para cada um deles. Esse Q aqui é o peso, tá? É a quantidade, é o peso, o valor, ó. Pode ver que o índice, o bem A tem um peso 4, o bem B tem um peso 3 e o bem C tem um peso 8. Já em 1994, esse peso ele fica diferente, né? Então ele passa a ser 3, 3 e 12. Então o exercício já deu esses valores, eu não vou pedir para vocês calcular. Se eu pedir um exercício desse, vocês não tem que ficar calculando ali o peso, o próprio exercício já vai dar. A única coisa que vai ter que fazer é substituir na fórmula. Então ele pede para fazer ali, ó, o somatório desse preço de 94, o preço de 94, está aqui, ó, os preços, ó, 28, 56 e 30, vezes o peso, né, ali de 93, que é 4, 3 e 8. Então você vai pegar 28 vezes 4, 56 vezes 3, 30 vezes 8. Está aqui, ó. Dividido por quem? Dividido, então, pelo somatório ali do preço de 1993 vezes o peso ali de 93. Então, ó, 4, 3 e 8, 20, 40 e 15. Então, 4 vezes 20, 3 vezes 40, 8 vezes 15, que está aqui embaixo. Só multiplicar, somar e dividir. Não tem segredo. Tá? Bom, chegamos aqui aos índices de preços. Então, as perguntas, o que vocês têm que entender dessa parte? Ele está dizendo assim, ó, índices de preços, né? Então, para que servem, né? Onde são utilizados esses índices? Então, tá aqui, ó, para construir um índice de preço, qualquer que seja a sua finalidade, devemos inicialmente considerar os seguintes pontos. Qual é o objetivo desse índice? Que produtos devem ser incluídos no seu cálculo? Quais os preços a serem incluídos no seu cálculo? Qual o peso a ser atribuído a cada bem em particular? E qual a fórmula mais adequada para poder representar esses índices? Aí ele fala, né, o objetivo do índice, que é fundamental ali qualificar com toda a precisão o objetivo do índice para determinar o que ele está medindo e tudo mais. Então ele dá um roteiro aqui de como criar um índice, né? Para que serve? Tem que ter a finalidade dele, qual a melhor fórmula a ser utilizada, quais são os bens que serão incluídos ali para calcular esse índice. Tá? Aí ele fala os produtos serem incluídos, o preço serem incluídos, o peso a serem atribuídos e a fórmula. Então tudo isso daqui são coisas que vocês devem analisar para você determinar um índice. Tá? Então, observe aqui os índices que nós utilizamos. Ó. Por exemplo, índice de custo de vida. Isso é um indicativo do custo de vida de determinado lugar. Todos vocês, pelo menos, já ouviram falar sobre o índice de custo de vida. O custo de vida em Goerê é o mesmo que em São Paulo? Nem um pouco. Então, e como que a gente faz essa comparação? Pelo índice de custo de vida. Aí, é claro que tem que analisar. Eu mesmo nunca detalhei ali o que está nesse índice de custo de vida, mas provavelmente vai estar moradia, vai estar as contas básicas, água, luz,
cesta básica e tudo mais. Aí você tem que colocar transporte, tudo isso tem que colocar o básico ali para você saber o índice de custo de vida. O custo de vida seu aqui em Guerê, se você for fazer as mesmas coisas que você faz aqui em Guerê, lá em São Paulo, qual que é o valor que vai aumentar ali, que vai agregar. Então, você consegue fazer um índice para fazer esse comparativo. Aqui ele já dá os valores, deixa eu ler aqui. Tá? Até aqui, Se eu não ó. me engano, é cesta básica, gás, transporte, água, luz e aluguel. Tá aqui, ó. Preços dos bens consumidos em alimentação, vestuário, mobiliário, habitação, lazer, saúde e higiene, entre outros ali que podem ser incluídos. E dos gastos também, água, luz, transporte, educação e outros. Então, eles têm que pegar tudo isso daqui e fazer um comparativo. Aqui em Guerê, lá em São Paulo. Ou em outra cidade, ou fora do país. E aí você consegue estabelecer um índice de custo de vida. Aí tem outros índices, né? Que índice de preços ao consumidor, índice da cesta básica, que fala-se muito no jornal, né, sobre o preço da cesta básica. Quando ele calcula o preço da cesta básica em diferentes regiões, dá para se estabelecer um índice, né, um comparativo ali percentual entre eles. Índice geral de preços, aí tem ali a FIP, né, a própria FIP, que é o ICP ali da FIP, que também é um comparativo, que é um índice. Então, índices fazem parte da nossa vida. Os índices fazem parte. Para que servem os índices? Para fazer comparações, para tornar mais claro o que está acontecendo com as nossas variáveis ali, né? Que estão sendo analisadas. E a última parte do capítulo, deixa eu ver aqui, isso é a última parte, que eu acho bem legal trabalhar aqui, mostrar isso aqui, é o deflacionamento de dados. É simples o cálculo aqui, é modesto aqui, mas dá para ter uma noção do que acontece, principalmente com o nosso salário comparado com inflação. Então, quando ele fala do deflacionamento aqui de dados, nós podemos imaginar aqui os salários. Então, aqui ele diz o seguinte, ó, sabemos que os aumentos de preços implicam, né, na verdade, baixas no poder de compra. Então, quando você sobe o seu salário, mas daí sobe o seu salário, mas tudo sobe. Combustível sobe. Ou você vai no mercado, as coisas estão mais caras, sobe também. Você tem que pagar uma consulta no médico, consulta particular, subiu também, sobe o valor. Então, tudo sobe. E aí você vai percebendo que o aumento que você teve não consegue cobrir os aumentos das outras coisas que você costumava pagar. Então, isso é chamado de deflacionamento. Isso é um achatamento do salário, vamos dizer assim. O seu salário vai achatando comparando com as outras coisas. É o deflacionamento. Seu salário sobe 5%, mas a inflação das outras coisas aumentou 10%. Então, você acaba tendo um poder aquisitivo de compra menor. Então, ele diz aqui, ó, por isso mesmo, a manutenção do poder de compra dos salários é um problema ali que muito preocupa os assalariados de países onde o valor da moeda está continuamente ali se deteriorando, né? Então, vamos imaginar assim. Assim, os salários nominais estejam frequentemente aumentando, os salários reais está diminuindo. Diminui por causa do quê? Da inflação. Então, ele dá um exemplo aqui, ó. Deixa eu ver aqui o exemplo que ele deu. Aqui embaixo, aqui, ó. Ele dá a formulazinha. A formulazinha para calcular o salário real ali é a mesma, é uma regra de 3, tá? É similar ali ao que nós já fizemos no início desse capítulo. Então aqui, ó, só para vocês tomarem como ciência aqui, esta formulazinha aqui é o salário real, SR, salário real. Ele é calculado da seguinte forma, ele é igual ao salário atual dividido pelo índice de preço atual vezes 100. Então, o IP é o índice de preço. Então, eu preciso do índice de preço aqui, que está aqui, ó, só para vocês saberem onde está. Índice de preço da época correspondente, que é esse Tzinho aqui é para dizer que é o atual, tá? Então, o índice de preço vezes 100.
Então, vamos analisar aqui o problema aqui do salário no professor. Então, se o salário de um professor em dezembro de 1995 era de R$ 1.071 e o índice de preço de dezembro de 1995 como base em novembro, então comparando, né, o índice de preço de dezembro comparado com novembro era de 101,24%, o valor aquisitivo desse professor é dado pela expressão aqui, então, ó, o salário dele, o salário atual dele, que é de 1.071, dividido pelo índice de preço ali, que é de 101,24%, vezes 100. Então, divide, faz vezes 100, olha lá o salário dele. Do mês de novembro para o mês de dezembro, o salário dele já teve, o salário real dele já teve uma redução de 1.171 para R$ 1.057. É isso que acontece de um ano para o outro aqui com os nossos salários, tá? Estão entendendo essa parte aqui? Então, para fazer esse tipo de cálculo, eu preciso do quê? Eu preciso do salário atual, eu preciso do índice de preço que está sendo comparado ali, e aí é só substituir na formulazinha, divide, multiplica por 100 e está pronto. Então, ele fala aqui, ó, esse procedimento é denominado deflacionamento de salários, e o índice de preços usados na determinação do salário real é chamado de deflator. Então, esse índice de preço, na verdade, é chamado de deflator. O processo semelhante pode ser empregado para deflacionar outras séries temporais, como o valor real. Nós fizemos para o salário real, mas também podemos determinar alguns valores ali, né? O que muda? Só a letra. Não muda mais nada. O cálculo é o mesmo. Aí ele fala aqui, ó, tomando como exemplo o faturamento de uma empresa no período de 1991 até 1994, de acordo com a tabela, vamos determinar o faturamento real da empresa. Então tá lá, ó. A empresa de 1991 até 1994, ela teve os seguintes faturamentos. No ano de 1991, 180 mil, 92, 220 mil, 93, 440 mil, 94, 480 mil, faturamento dela, em reais. Aí ele diz aqui, ó, no enunciado, ó, tomando como base aqui o ano de 1990. 1990 era o 100%. O que aconteceu? Em 91, o índice de preço, tá, ó, é o IP aqui, tá? Então, 1990, o índice de preço é a base, é o 100. Aí, em 91, ele está dizendo que o deflator aqui, ele que é o índice de preço aqui, ele foi para 140, 140,8%. 92, comparado com 1990, 291. 93 comparado com 1990, 362,5. E em 1994 comparado com 1990, teve aqui 410,3. Então esses são os valores em percentuais ali comparado com o ano de 1990, que é o índice de preço, que é o nosso IP ali. Bom, com esse índice de preço em mãos, aí é possível calcular ali o valor. Então nós fazemos o quê? Pegamos o valor atual de cada ano, ó, 180 mil divide pelo IP daquele ano, 140,8, e faz vezes 100. Obteve, então, 127.841. Olha o quanto caiu já, né? A empresa faturou 180, mas o valor real foi de 127 mil. Depois, observe que a empresa faturou 220 mil, mas o valor real foi 75 mil. Depois, quando a empresa faturou 430 mil, o valor real foi de 118.620. E, por fim, o faturamento de 480 mil, mas o valor real foi de 116.988. Então, com esse percentual, com esse índice de preço a cada ano ali, é possível fazer um comparativo e saber se a empresa teve lucro ou não. Não é porque entrou mais dinheiro que a empresa teve lucro. A empresa está mostrando aqui que a empresa entrou mais dinheiro na empresa. Porém, as coisas, tudo subiu, né? Vamos dizer assim, tudo que a empresa precisava de matéria-prima e outros gastos que a empresa tem, subiu. Então, o valor real de faturamento dessa empresa, ele achatou aqui, ele caiu, ó, de 91 para 92. Olha a diferença.
Caiu muito. Depois ele subiu um pouco de novo, mas ali de 93 a 94 ele manteve o mesmo. Mesmo tendo um faturamento de 480 mil, mais o índice de preço, ou seja, os gastos que ele teve na época ali com outras coisas, fez com que o valor real ficasse ali em 116 mil. Aí depois aqui no item B ele fala assim, ó, a fim de obtermos o faturamento da empresa, em termos de preços de 1991, devemos inicialmente mudar a base. Então, o que ele faz aqui? Bom, eu não quero comparar mais agora com 1990, porque essa comparação aqui do exercício era com 1990, que é o que ele falava aqui, ó, 1990 sendo base, 100%. Aí ele fala assim, eu quero comparar agora com 1991. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar aqui, ó. Isso daqui é só o cálculo para fazer o índice de preço, ó. Isso daqui é só para fazer o índice de preço. Ele está comparando o índice de preço de 92 com 91, depois 93 com 91 e 94 com 91. Quando ele faz essa comparação do índice de preço de 94, 93, 92 com 1991, significa que ele mudou a base. A base do índice de preço não é mais 1990, mas a base, o índice de preço agora tem como base 1991. E aí aparece aqui, ó, esses novos valores. Então, esse 206,7, o 257,5 e o 291,4, todos esses índices aqui são comparações, são índices comparados com o ano de 1991 como base. Então, em um exercício é possível fazer isso. Em um exercício é possível mudar a base se o exercício pedir. Aí depois ele faz os novos cálculos aqui, né, do faturamento. Ó, qual foi o faturamento da empresa tendo como base 1991. Então, o valor real do faturamento da empresa foi de 106 mil, 166 mil, 164 mil, comparado com 1991, tendo 1991 como base. Ele apresenta a tabela aí. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. O exercício 2, por exemplo, ele fala assim, ó, o salário médio ali, honorário de determinada classe operária em 1994 foi de R$ 2.560. O índice de preço da época, né, o IP da época, nesse mesmo ano ali, era igual a 1.575,7. E o de 1991 era igual a 387,2. Então, ó, em 1994 era de 1.575 e de 91 era de 387. Com base no ano de 1982. Então, o índice de preço de 91 comparado ali com 82 era 387,2 e o índice de preço de 1994 comparado com 1982 era 1.575,7. Então, a base aqui está o ano de 1982. Aí olha o que o exercício pede. Ele fala assim, tomando o ano de 1991 como base, determine o salário real desta classe operária. Então, para fazer o cálculo do salário real é igual ao salário atual dividido pelo índice de preço atual vezes 100. Eu preciso fazer essa continha aqui. Só que para fazer essa conta aqui, fazer esse cálculo, eu tenho que encontrar o índice de preço atual, porque ele está pedindo para mudar aqui, ó, ele tomando o ano de 1991 como base. Então, o que vocês têm que fazer aqui? Encontrar um novo índice de preço. O índice de preço comparado agora 94 comparado com 91. Porque o que nós temos ali é comparação com o ano de 1982. Então, nós vamos fazer aqui, ó, 94 comparado com 91. Então, você vai pegar o índice de preço de 1994, vai dividir ele pelo índice de preço de 1991 e vai fazer vezes 100. É assim que eu faço a comparação ali, a mudança. É dessa forma que mostrou aqui, ó. Esse aqui de cima.
índice de preço, ó, tá vendo? Ó? Eu estou seguindo aqui 91 como base, então estou comparando 94 com 91. É só vocês olharem aqui depois de novo na dúvida, que eu estou fazendo igual. Bom, aí aqui, nós vamos calcular aqui. Então, o índice de preço de 91 comparado com 94 vai ser igual a 1.575,7 dividido por 387,2 vezes 100. Isso dá quanto? Gabriel tá fazendo ali já, vou esperar. Dá 406,86. 406,86? Isso. Ok. Aí eu uso esse valor agora para o índice de preço atual. Então, o salário real vai ser o salário ali de 94, né, ó, 2.560. Dividido, então, agora, porque ele quer saber qual é o salário comparado ali, tendo como base o ano de 1991. Então, eu pego o índice de preço agora, que nós comparamos ali, que vai ser 406,86, depois vezes 100. Então, agora nós temos o relativo ali, o salário real comparado tendo como ano base ali 1991. Quanto que dá essa divisão? Vezes 100. Dá 406,76, professor, perdão. Ah, tá. Bati errado no aqui. Então, consertando aqui. 0,76. Ok. Vai dar 6,29. Vezes 100, peraí. Dá 629,36. 629,36. Só isso? Que pouco. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui nos meus cálculos. Vou ver o histórico da calculadora aqui, se bateu certo. É isso mesmo, 629. No livro está até 629, não tem nem a parte do 36 ali. Mas é isso. Bom, então eu vou deixar para vocês aí os demais exercícios, ó. Que é o exercício 1, né, para fazer ali, o 3, o 4 e o 5. Só tem esses exercícios. Aí quarta-feira estou aí para tirar dúvidas. Deixa eu olhar aqui no calendário. Então tem quarta-feira. Depois tem segunda e quarta de novo. Então tem dia 17, dia 22 e dia 24. Ah, não, dia 22 e 24 já é prova, né? Vocês têm prova. Então preparem aí, ó, dia 17 aqui é o dia de tirar dúvidas, quarta-feira. Beleza. Quarta-feira é o dia de tirar dúvida. É claro, se tiver alguma outra dúvida aí e tal, eu tento ajudar. Você manda para mim aí, assim que eu puder, eu respondo. A Natália Bonfim perguntou se estava gravando a aula. Está gravando sim. Se vocês não fizeram os exercícios ainda, vocês estão lascados. Porque tem um monte de exercício, o Gabriel está postando lá sempre. Se você não tiver feito, cara, tá ferrado, porque eu vou fazer uma prova bem caprichada para vocês, porque vocês são malandros, vocês vão pesquisar, que eu sei. Por mais que eu tente vigiar vocês acabam sempre pesquisando alguma coisa ou outra, então eu não vou dar igual. Eu vou dar uma prova que vocês vão ter que saber fazer os exercícios.
Professor, coloca número, por favor. Não, para você falar assim, é um número tal. Para a pessoa te ajudar, fica mais Não, fácil? professor, porque eu fico perdida. Não sei qual questão é de qual pergunta. Não, pode ficar tranquilo. Não precisa de número, não. Eu coloco as questões, eu coloco 20 questões, eu embaralho elas, cada um recebe as questões numa ordem. Aí se eu colocar número, aí não adianta. Aí você vai falar assim, qual que é a resposta da 1? Aí o fulano já fala rapidinho, a resposta da 1 é tanto. Aí não, tem que ter um pouco de trabalho. Professor, o Ai. trabalho é para entregar no dia da prova? Isso. Ou antes? Não, dia da prova. Eu vou abrir lá depois a atividade, eu abri a sala de aula hoje, mas daí eu vou abrir lá o link para atividade, mas pode entregar no dia da prova. Tá bom? Ok, prof. Tá bom, então caprichem aí, estudem bastante, hein? Professor, Liga. a minha prova é específica, né? Para mim é sempre mais fácil. É, né, Júlio? Beleza, combinado, então. Fica tranquila a prova. Tá, beleza? Então, pessoal, Tá, professor, então até amanhã. tragam isso até amanhã para o pessoal da oferta aí e o pessoal que está na estatística aí, quarta-feira, tragam as dúvidas. Então, tchau, pessoal, boa noite para vocês aí, tudo de bom. Tchau, boa Boa noite, noite, prof. prof. Tchau, Falou, boa tchau. noite. Valeu.